Oi, gente, feliz dia. Meu nome é Sara, eu sou professora e mentora védica e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como os astros afetam a nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia. A gente vive numa sociedade muito autocentrada, né? Todos os processos que a gente vê hoje em dia na nossa sociedade, eles são regidos por uma ideia, uma falsa ideia, de que as coisas que a gente efetua nesse nosso sistema são o que determinam tudo no nosso dia a dia. Então, a gente acha que o que determina o nosso ao redor são o nosso trabalho, as contas que a gente tem para pagar, as relações que a gente tem com as pessoas à nossa volta. E sim, são coisas que realmente afetam o nosso cotidiano e o nosso dia a dia. Mas a gente entra nessa bolha e a gente esquece que a gente tem interferências muito maiores na nossa existência e que vão muito mais além desse nosso jogo, dessa nossa ilusão que a gente vive, que a gente chama nos Vedas de Maya, né? A grande ilusão. Todos esses processos que a gente passa e que a gente vive aqui são necessários para o nosso desenvolvimento. A gente não tem que desmerecer a nossa vida e o nosso cotidiano e a nossa sociedade de forma nenhuma, né? A criação, ela é perfeita, então se a gente está aqui é porque a gente tem que estar aqui. Mas quando a gente fala em astrologia, o pessoal que é um pouco mais voltado para uma ideologia mais racional já fala: isso daí é muito namastê. Eu duvido muito que o Sol, a Lua ou que os planetas tenham alguma interferência na minha vida, na minha forma de ser, no meu corpo. Enfim, o que tem a ver, né? Aonde estava Vênus ou Júpiter ou o Sol quando eu nasci? O que isso vai afetar a minha vida? E quando a gente está falando de astrologia, é muito interessante a gente entender que a astrologia védica, ela caminha lado a lado com a astronomia, né? E a astronomia é o estudo dos astros. Então, eu separei aqui algumas coisas básicas que a gente às vezes não para pensar, mas que estão totalmente regidos pelo sistema onde a gente vive, né? Pelo sistema solar, pela galáxia onde a gente vive. Primeira coisa, gente, a nossa estrutura física inteira está regido pelo lugar onde a gente vive no cosmos, né? Então, o seu corpo, as funções do seu corpo são exatamente do jeito que são porque você está no planeta Terra, porque você tem os recursos que o planeta Terra te oferece. E o planeta Terra tem esses recursos porque ele está no sistema solar, porque ele está nessa galáxia. Então, a forma como a atmosfera desse planeta funciona, brindando oxigênio para gente, a forma como os nossos hormônios funcionam, né? Hormônios que levam a gente a estar acordados durante o dia e dormir durante a noite. A forma como funciona o seu sistema digestivo, a forma como funciona o alimento que você usa para se alimentar e para manter esse sistema vivo, né? Não existiriam plantas, não existiriam frutas, não existiriam verduras, legumes, não existiriam animais, não existiria nada para te alimentar, né? Para alimentar o seu sistema físico se não fosse o sistema que a gente vive, né? Então, as estações do ano estão regidas também pelo lugar onde a gente está no universo. Se a gente estivesse um pouquinho mais perto do Sol ou um pouquinho mais longe do Sol, a gente já não poderia existir da maneira como a gente existe aqui na Terra hoje em dia, né? Então, quando a gente para pensar nesse tipo de coisas que é tão cotidiano e que a gente simplesmente ignora, a gente vê realmente que a interferência do sistema, né, que a gente vive, ela é demonstrada a cada segundo do nosso dia, né? E em Ayurveda, inclusive no Dinacharya, que são as rotinas ayurvédicas, a gente leva em consideração totalmente o movimento
o relógio biológico, né, levando em consideração os movimentos estelares, os movimentos planetários. A gente está sempre tentando acompanhar o dia e a noite, a gente está sempre tentando se alimentar de acordo com os alimentos oferecidos para cada estação. Então, tendo um alinhamento com essa informação cósmica e com esse plano que foi todo desenvolvido para que essa experiência na Terra se desse, né? A gente passa a viver em coerência com os planos universais, com os planos de desenvolvimento para nossa alma, porque a gente está aqui por um motivo específico, que é o nosso desenvolvimento, e a gente está num sistema que tem um funcionamento que está regido pelo lugar do cosmos aonde a gente se encontra, né? Então, outra coisa importante que eu coloquei aqui, as eras de gelo também estão regidas pelos movimentos do cosmos, do planeta, pelos movimentos da Terra, que são vários. A gente na escola aprende rotação e translação, talvez uma precisão de equinócios, mas por aí fica, né? Não descobre muito mais. E a Terra ela tem 11 movimentos diferentes, né? Então isso vai determinar eras de gelo e eras de esquentamento global. Esquentamento acho que tá até errado, gente. Desculpem o meu portunhol de sempre, né? E o tempo, a nossa percepção de tempo está totalmente ligada à estrutura que a gente está imersa, né? Se vocês já viram, por exemplo, o filme Interestelar, vocês vão ver, ou para quem conhece um pouco mais de física quântica, sabe que a nossa percepção de tempo está regida pelo lugar no espaço onde a gente está. Se a gente for para um agujero negro, para um buraco negro, a percepção de tempo é totalmente diferente. O tempo não passa da mesma forma como passa aqui na Terra. Então, eu achei interessante trazer essa informação para vocês abrirem um pouco mais a cabeça de vocês em relação à astrologia, entender que é muito mais relacionada à astronomia do que a gente pensa. É lógico que a gente vai entrar em temas mais holísticos, mais energéticos, e em temas que vão demandar um pouco mais de intuição e de conexão com a nossa partícula divina, mas são todos assuntos que são observáveis, são todas coisas que são observáveis com o nosso cotidiano e com a forma que o nosso mundo físico mesmo é percebido e funciona. Então, o vídeo de hoje fica por aqui, pensem nisso e a gente se vê na semana que vem.